Oi, pessoal, tudo tranquilo? Essa semana eu conversei com o Bruno, ele é mestrando ali na Universidade Federal do Paraná e tem trabalhado com os depósitos glaciais do Grupo Itararé, na Bacia do Paraná. Se você tem curiosidade sobre as geleiras que aqui estiveram sobre o nosso continente, essa é a conversa perfeita para você. E se você tem curiosidade sobre como é feito o trabalho de campo com alguém que trabalha com pesquisa nas geociências, perfeito. É isso que a gente mais fala nesse vídeo. Ele mostra um pouco das suas fotos de campo, de como faz para analisar, descrever e desenhar esses afloramentos rochosos. Espero que gostem e boa conversa. Tudo bem? Oi, Gabriel, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Hoje eu te convidei para a gente conversar um pouco sobre geologia. Eu sei que você está trabalhando aí na Bacia do Paraná com depósitos glaciais, mas Sim. nada mais justo que a gente conhecer um pouco da trajetória de cada um que passa por aqui. Então eu te pergunto, como você veio parar na geologia? Como que você está onde está nesse momento? Sim, nesse momento eu estou em Laranjeiras do Sul, no interior do Paraná, na cidade onde eu nasci. É, e, cara, minha história com geologia, ela tá muito ligada ao lugar onde eu nasci, na verdade. Porque eu sempre acho que me foquei dentro da minha vida a tentar entender e gostar de coisas relacionadas ao planeta. Muito por influência do meu pai, que é engenheiro agrônomo, então, muito no começo da minha vida, assim, tipo, digamos, no ensino primário, até, sei lá, minha sexta série. Gostava muito de estudar ciências, então coisas relacionadas à biologia sempre me fascinaram. E eu pensei muito em ser engenheiro agrônomo por muito tempo. Por muito tempo eu pensei em ser engenheiro agrônomo. Mas, cara, eu sempre, quando meu pai viajava, quando a gente viajava para Curitiba, a gente passava muito pela região ali do Recanto dos Papagaios, não sei se você conhece, ali perto de Palmeira. Então, cara, aquela região eu olhava aqueles arenitos ali para a colônia de Marsum também. Eu olhava aqueles arenitos da formação Furnas e quando eu passava por ali, às vezes meu pai comentava: "Ah, porque sabe que aqui eu sempre fui um cara muito curioso na minha infância, né? Então sempre perguntava durante as viagens. Meu pai devia até achar chato que eu ficava perguntando um monte para ele, né, atrapalhando o boleto. Mas ele me falava assim: "Ah, aqui nessa perto dessa região a gente tem registros glaciais, né? A gente tem registros glaciais e tal. Uma glaciação, e eu nem imaginava, tipo, eu imaginava que a glaciação, eu como visão de criança, ia pensar, era do gelo, né, cara? Assistir Era do Gelo lá. Daí eu pensei, cara, deve ser açaí, tinha os mamutes aí por aí, uma coisa assim, criança, né? Aí, cara, e outro ponto que é muito, muito interessante na minha, como eu disse, muito relacionado à minha cidade, porque aqui a gente está em cima da província ígnea do Paraná, né? Uma das maiores províncias ígneas do planeta Terra, né? Digamos assim, antigas, né? Então, sempre ao longo dos professores das aulas de geografia, também os professores comentavam: aqui teve um grande vulcão, né? Um grande vulcanismo nessa região. Então, também foi uma influência. É muito engraçado porque quando eu estudava geografia, a parte de geografia física ela não me chamava muita atenção durante o ensino médio. Ela me chamava muito mais atenção a parte de geografia política. Então, eu gostava muito de geografia política e tal, estudar a parte socioeconômica, sempre fui muito ligado a isso, né? Parte de filosofia também eu gostei bastante. Mas, cara, por algum impulso de alguns professores, eu gostaria de lembrar aqui o professor Arno Mussoy, que foi um professor que me marcou bastante de geografia. Eu gostei bastante da parte de geologia e pensei, cara, eu vou prestar vestibular para geologia. Então, em 2012, eu prestei vestibular, eu só prestei um vestibular para geologia, eu prestei para alguns outros cursos aqui na minha região mesmo, em universidades públicas aqui da região, estaduais, mas eu só prestei um vestibular para geologia que foi o da UFPR, lá em Curitiba. E prestei o Enem, e prestei a prova do Enem, e pensei, cara, eu conheci essa universidade, que é a Universidade Federal do Pampa, em Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul. Foi onde eu acabei indo fazer meu curso, eu não passei na Federal e acabei indo para lá. E, cara, foi uma excelente escolha que eu fiz para minha vida, assim, porque apesar de ela ser uma universidade muito nova, foi uma universidade que, cara, tem professores excelentes. A história geológica de Caçapava, eu acho que em termos de diversidade geológica, não tem nenhum lugar no Brasil, num raio de 100 quilômetros, que tem uma diversidade geológica tão grande. Então, cara, você tem, em termos de geologia, um lugar fantástico para ter uma universidade e estudar. Então, cara, isso foi sensacional. Apesar de ser uma universidade que não tem uma estrutura física tão boa,
tão boa, compensa muito em termos de... Por ser uma universidade nova, né, cara, não teve a capacidade de se desenvolver como os cursos de geologia clássica que a gente tem no Brasil, da Federal do Rio Grande do Sul, FPR, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. É a universidade mais nova, né? Então ela não teve tanto tempo de crescer, apesar de ela nascer gigante, com 10 campos na porção sul do Rio Grande do Sul, né? Mas foi uma escolha excelente que eu fiz para mim, cara. Eu fiz amizades muito, muito boas na universidade, conheci pessoas do Brasil inteiro. Foi uma troca de experiências fantásticas e comecei a entrar nesse caminho da geologia através da universidade, né? É muito engraçado porque até o meu segundo ano de faculdade eu não sabia, eu não tinha me encontrado dentro da geologia. Porque eu tinha, apesar de eu gostar do tema de geologia, quando eu fui estudar as primeiras matérias, que a gente estuda muito mineralogia, cristalografia, foi assim, cara, eu achava, eu sei mineralogia, como por ser geólogo, eu sei o básico de mineralogia e tal, mas, cara, eu não era uma coisa que me chamava atenção, sabe? Eu não tinha vontade de estudar, assim, aquela vontade de estudar. Então, eu estudava, né? Passei nas disciplinas, no primeiro e segundo ano ali. E no quarto semestre, eu fui introduzido à sedimentologia. Tive minha primeira matéria de sedimentologia, né? E, cara, ali realmente foi a parte que eu falei, cara, eu me encontrei dentro da geologia. Ali, realmente, eu me encontrei. Eu tive meu professor Felipe Caron, que hoje ele é professor lá em Imbé, no campus de Imbé, lá de Ciências e Estudos do Mar, mas naquele momento ele estava no Unipamp. E, cara, ele foi uma pessoa que me marcou bastante, assim, eu tive a experiência de ontologia com ele, e ao final da disciplina, né, a gente fez um seminário, né, fez um seminário onde cada grupo tinha que escolher um ambiente sedimentar para ele estudar. E eu e o meu grupo, a gente acabou optando, muito por influência minha, que eu falei, cara, vamos fazer esse trabalho sobre isso aqui, que era sobre ambiente de sedimentação glacial e glacial influenciados, né. Então, naquele momento, cara, eu, assim, defini muito o que eu queria fazer, tipo, comecei a procurar referências no Brasil, né? Então, comecei a procurar referências no Brasil que estudavam esse tema. Naquele momento, as maiores referências para mim foram o professor Luiz Assini, da Unesp, né? E o professor Fernando Vez, da UFPR. Então, eu terminei esse segundo ano e logo no final do meu segundo ano eu pedi uma carta de recomendação para o meu professor, para um dos meus orientadores de iniciação científica na UFPR, pedindo que eu queria muito fazer um estágio no laboratório de análise de bacias lá da UFPR com o professor Fernando Vélez. E a partir daquele momento, cara, eu comecei a pesquisar com um grupo, né? Eu fiz um estágio lá, era um estágio de férias, eu fui para as férias fazer o estágio, porque eu estava muito animado. Então eu falei, cara, eu vou para as férias lá e vou passar umas férias com eles lá e as minhas férias de universidade, um mês das minhas férias, e estudar um pouco disso, aprofundar nesse tema. E, cara, fiz esse estágio e, a partir disso, não parei de pesquisar, né? Não parei, desde o meu terceiro ano de faculdade, eu pesquiso uma linha similar, né, que é a parte de ambientes de sedimentação glacial. Dentro do meu trabalho de conclusão de curso, eu trabalhei no Rio Grande do Sul com um preenchimento de um paleovale na região de Mariana Pimentel, ali Butiá, uma região de bastante exploração de carvão, né? Mas eu trabalhei com depósitos mais basais do Grupo Tararé, né? Então, do meu TCC, antes do terceiro ano, depois fui para o meu TCC nessa temática e depois concluí meu TCC e fiquei um tempinho parado, terminei minha graduação em 2018. E posteriormente aí eu entrei em 2019, em abril de 2019, eu entrei no mestrado em geologia exploratória, com ênfase em análise de bacias lá na UFPR, onde eu estou trabalhando agora também com depósitos glaciais do Grupo Tararé, mas agora em Santa Catarina. Cara, é curioso ver como são as pequenas coisas ao longo da nossa vida que acabam nos direcionando para algumas escolhas, né? Pô, tu viu os depósitos lá de Vitimarsum quando era pequeno e ouviu a história, aquilo de certa forma ficou na tua cabeça e foi te transformando, né? Nas Sim. escolhas que foram aparecendo. E essa época de faculdade é muito boa, eu até me arrependo de não ter aproveitado mais, até falei isso num vídeo recente, porque é tanta coisa que a gente tem contato, né, na universidade, com áreas diferentes, às vezes você entra no curso e começa a ter lá um monte de química, um monte de física, aí você fica meio, nossa, para onde que eu vou? Para onde que eu tô indo, né? Eu Sim. entrei um pouco na geologia lá na UFPR também, sem nunca ter visto um geólogo na vida, porque só tinha a curiosidade de saber como as coisas funcionavam. E aí lá começou a química, começou a física, e eu falei, vamos indo, vamos vendo o que acontece. Vieram as petrografias, eu sempre gostei de sedimentar, mas também me arrependo de não ter me aprofundado mais. Até tu comentou do professor Fernando Wesley, se ele estiver assistindo o vídeo, eu peço perdão por não ter levado mais fé, não ter me dedicado mais na iniciação científica,
porque muito naquela ânsia de querer se formar, de querer trabalhar, e a gente acaba perdendo algumas oportunidades boas de aprender. E aí a gente acaba aprendendo isso com a vida, né? Que na universidade a gente aprende coisas que fora dela vão te cobrar muito e vão ser muito difíceis de conseguir. Então fica aí também a mensagem para a gente aproveitar ao máximo essa experiência da graduação, né? Não ter pressa. Eu tive pressa e até me arrependo de não ter aproveitado um pouco mais. Mas são essas pequenas coisas que nos moldam e fazem a gente seguir na nossa área. Então, conta aí um pouco mais sobre a tua pesquisa, o que você tem trabalhado, como é que está o pé dessa pesquisa, já que a glaciação fez parte praticamente da sua vida. Sim, eu até recebi o meu apelido na universidade, lá no Unipampa, foi Tararé, né, por causa do grupo Tararé, né, eu que era fascinado, ainda sou, né, então, acabou sendo apelido, muitas pessoas me conhecem, a gente estava comentando no começo, antes de ir para o ar aqui, que o Gael estava procurando meu nome e não lembrava como é que era o meu nome, porque... Cara, demorei uns 5 minutos até achar, cara. Então, assim, a minha pesquisa, né, ela foi... Eu trabalhei no TCC com um dado de poço, né, então foi uma experiência bastante interessante, porque eu nunca tinha trabalhado, era uma coisa que dentro da universidade, lá na Unipampa, a gente não teve muita aula, na minha época, os professores focavam muito mais em dados de afloramento e sísmica, então a gente não trabalhou muito com dado de poço, assim, de testemunho de sondagem. Então eu cheguei muito cru, né, cara? Cheguei assim muito cru pro TCC e falei, cara, vou estudar para aprender a descrever testemunho. E foi uma experiência que me engrandeceu muito, assim, no meu TCC, aprendi a trabalhar com análise de faces, de uma forma, a parte básica de análise de faces, né, porque é aquela coisa, né, cara, você aprende na disciplina, mas você só vai exercitar aquilo de verdade quando... Isso é uma coisa que eu penso, não sei se todos os geólogos pensam assim, mas você acaba... Muitas coisas você conhece, mas você só vai pegar mesmo quando você for trabalhar com aquele assunto. Então, isso é muito importante, principalmente falar para os alunos de geologia que estão aí, não se assustem com isso, porque muitas vezes os alunos de geologia, eles pegam e falam assim, cara, será que eu não sei fazer isso? Como é que eu vou fazer? Então, isso nas mais diversas áreas. Eu tenho contato hoje com vários amigos meus que estão trabalhando como autônomos aí na área de hidrogeologia, geologia ambiental, e, cara, eles falam para mim, e, tipo... Eu não sabia fazer isso aqui. Eu não sabia fazer um laudo hidrogeológico até eu pegar e ir para fazer um laudo hidrogeológico ali, entendeu? Então, é aquela coisa assim, vocês só vão aprender a fazer muitas vezes, claro, tem pessoas que são muito autodidatas e eu não me considero uma pessoa super inteligente, né? Tem pessoas que têm esse QI elevado e conseguem se desdobrar de formas fantásticas. Eu tenho que pegar e ir trabalhandinho aos pouquinhos. Mas, assim, vocês só vão desenvolver aquela habilidade quando vocês forem mesmo pôr a mão pôr em prática, né? E foi uma experiência que me engrandeceu muito. Então, trabalhar com testemunho foi coisa bem, bem massa. E, posteriormente, né, eu entrei no mestrado e fui trabalhar numa área que, assim, apesar de você conhecer a unidade, grupo Itararé, né, cara, é uma unidade muito diversa. É um preenchimento de 1.500 metros no seu depocentro. Então, é muito espesso. E eu acho que deve ser uma das unidades, tipo, litoestratigráficas no Brasil que tem a maior diversidade de ambientes sedimentares que você possa imaginar. Você tem turbiditos, você tem deltas, tem escorregamentos de massa, você tem ambientes fluviais, você tem ambientes glaciogênicos, e você tem o gelo mexendo com tudo isso, influenciando de diferentes formas todos esses ambientes sedimentares, que vão mostrar depósitos únicos, né, muitas vezes, que você nunca viu, né? Então, assim, cada vez que... a gente até chama Itararé de Tararréu, né? Porque é uma coisa, às vezes você tá mexendo lá e, cara, é uma bagunça, né? Muitas vezes é uma bagunça, principalmente porque às vezes tem muita deformação nos depósitos, então é uma coisa que dificulta o trabalho, mas não dificulta o nosso entusiasmo, né? A gente sempre tá muito entusiasmado para trabalhar e desvendar essa unidade. Então, aceitei o desafio quando minha orientadora, a professora Carolina Aquino, que hoje é minha orientadora, né, o professor Fernando Vezzi é meu co-orientador de mestrado, e a professora Carolina Aquino, mandar um abraço para os dois, inclusive, minha orientadora. Quando ela me apresentou esse desafio, eu falei, cara, eu fiquei muito entusiasmado, porque, eu sempre sempre imaginei trabalhar em um ambiente glaciogênico mesmo, tipo, desvendar um ambiente glacial, né. Esse ambiente que eu estou trabalhando, ele é um ambiente que já foi estudado antes por diversos autores, o registro, né, sedimentar. Foi estudado principalmente pela Daniele Chêmico, né, lá da UFPR, que fez seu doutorado lá na região, e descreveu todo um preenchimento sedimentar lá na subbacia do Rio do Sul, né, que, cara, um trabalho fantástico dela, mandar um abraço para ela, inclusive, que ela desvendou e estudou um registro gigantesco, cara. O doutorado dela é um excelente trabalho, e nos alimenta trabalhos posteriores, né, porque fez um mapeamento geológico muito bom na região.
E agora a gente está detalhando um intervalo específico do trabalho dela, né, que é bem a parte de transição, é a porção média superior da formação Rio do Sul, né? Então, bem a porção superior do Grupo Tararé. E, cara, o nosso trabalho consiste muito em trabalho de campo, né? Então, a gente, basicamente, se eu for querer mostrar para o pessoal, o nosso trabalho consistiu muito em 3 etapas, né? Primeiro, uma etapa pré-campo, a gente tentou, né, conseguir o máximo de informação possível acerca do que já tinha sido feito na área, de entender os possíveis depósitos que ali ocorriam, como que estavam associados esses depósitos na bibliografia, e os possíveis processos que já tinham sido atribuídos para esses depósitos, né? Entender que muitas vezes, quando a gente vai para campo, né, a gente tem que entender o que a gente espera encontrar, né? Não que a gente vá com uma visão, assim, enviesada para campo, mas a gente tem que ter uma ideia, o que a gente vai encontrar, né? Porque se você vai para campo sem imaginar o que você pode encontrar, você fica muito cru, né? E é muito difícil, né? Então a gente tem que fazer esse trabalho, estudar bastante. E também uma parte de assessoramento remoto no pré-campo, né? Onde a gente tenta buscar os possíveis afloramentos que vão estar na área, né? Os que já foram descritos e possíveis novos alvos para a gente prospectar. Então, foi isso que a gente fez no pré-campo, né? E no campo, nosso trabalho consistiu bastante em uma análise faciológica, né? A gente foi lá, escreveu as faces que a gente encontra em campo. Eu posso até mostrar algumas das faces para vocês aqui. Levantou perfis sedimentológicos de detalhe e mediu paleocorrentes, né? Tentando entender como que estava o paleofluxo daquela região, né? Como o fluxo antigo daquela região se comportava, né? Eu acho então, que é até legal a gente situar agora, quando tu for mostrar as imagens, até a época que a gente está falando. A gente está trabalhando na transição do Carbonífero e do Permiano, né? Então, ali, cerca de 300 milhões de anos atrás, né? Esse é o nosso intervalo específico, né? Que a gente está trabalhando. É claro, a gente sempre trabalha ali na nossa região, no Grupo Tararé, a gente tem um pouco de escassez de dados geocronológicos, então a parte geocronológica, a gente trabalha muito com datação relativa a partir de fósseis, né? Inclusive, uma das pessoas que trabalha muito na região, a gente tem o nosso grupo lá do LABAP, que é um grupo que pesquisa bastante essa região do ponto de vista sedimentológico, mas outro grupo lá da UFPR mesmo, que trabalha muito com a parte de fósseis, é o da professora Cristina Vega, lá do LabPalio, né? Trabalha muito na parte mais da parte fossilífera dessa unidade, né? Então, essa é a região que a gente está trabalhando. Seria a glaciação neopaleozoica, né? Do final do Paleozoico superior, no Paleozoico superior, cerca de 300 milhões de anos. A última das glaciações do Paleozoico, né? Nossa glaciação. Eu acho que é só para situar. Depois eu até boto uma tabelinha aqui na tela. Beleza. Aí o pessoal eu circulo mais ou menos a época, só para se situar, porque quem está familiarizado, a gente fica falando da Bacia do Paraná como se fosse né, nosso vizinho, alguma coisa que a gente conhece. Mas quem não está, quem tá distante da Bacia do Paraná ou não tem familiaridade com ela, aí fica pensando e se perde. É verdade, foi falha minha. Não foi falha nenhuma, cara, que isso. Então, tu chegou a separar algumas coisas aí de faces? Sim, eu posso mostrar algumas faces para vocês aqui. Eu vou mostrar algumas faces que a gente está trabalhando. As faces nada mais são do que uma organização, né? Você pega... É uma organização, Tu pega a camada e reconhece padrões e separa padrões. Isso, que tem exatamente. Padrões de camadas sedimentares diferentes. Tento organizar essas camadas. Mostrar algumas... Como é que eu faço para compartilhar minha tela? Deixa eu ver aqui. Beleza, então, muito das nossas... Pedi um pouco de desculpa da qualidade das fotos, que lá a gente trabalha muito em grutas e cavernas, né? E, por exemplo, essa região aqui, a gente está próximo a uma cachoeira, onde em volta, a gente está trabalhando bem na borda aqui da cachoeira, e tem diversas árvores aqui nessa parte, então fica um pouco escuro, um pouco difícil de trabalhar, em termos de fotos. Então, muito das faces que a gente tem são conglomerados e arenitos, né? Quando a gente começa a observar, as camadas muitas vezes são amalgamadas, ou seja, elas engrossam e afinam para as extremidades, né? A gente tem alguns diamictitos de coloração mais cinza, que eu vou mostrar em detalhe para vocês. Vocês podem observar que aqui na base, né, uma coisa interessante são esses diamictitos aqui, que são rochas. Diamictitos são rochas, é uma face que tem organização de diferentes texturas, né? Então, lama, areia, cascalho, tudo junto, né? Ela não tem uma única parte granulométrica. Então, são faces onde a gente consegue observar diversos matacões aqui de granito. A gente tem diversos matacões de granitos e arenitos aqui. Vou mostrar para vocês em detalhe essa face da base, só para vocês terem uma ideia como é interessante essa face. Olha como é que ela se comporta, olha como é uma bagunça realmente.
Essa é a nossa parte da base aqui, como a gente está trabalhando. É o martelinho de escala aí, para quem... Um martelinho de escala aqui para vocês observarem. Então, os matacões bem grandes de granito, né? E uma parte interessante dessa matriz que a gente está trabalhando aqui, que é uma matriz que tem bastante cisalhada, né? Então, muito deformada essa matriz aqui. Então, aqui a gente consegue observar algumas porções mais arenosas e a matriz, geralmente, ela é mais lamosa, mais cisalhada. Mas tem muita areia no meio dessa matriz também. Vou mostrando aqui para vocês, só para exemplificar para vocês algumas faces. Agora eu vou mostrar uma coisa que vocês vão achar bem interessante. Olha, isso aqui é algo que a gente está trabalhando lá. Olhem o tamanho desse matacão que a gente descreveu lá na região de Presidente Getúlio. Nossa, é um matacão de granito de aproximadamente uns 6 metros no eixo maior. E ele está bem na porção do basal aquela porção que eu mostrei para vocês é bem na base da nossa sucessão. Então, aqui esses matacões também ocorrem bastante. Então, a gente acha que esses aqui podem ser um dos maiores matacões do grupo Itararé, né? Então, já foram descritos lá na região. Então, bastante interessante. O tamanho de um Fusca, talvez maior. Talvez maior que um Fusca. Cara, você me corrija se eu estiver enganado, mas uma característica dos depósitos glaciais é eles terem baixíssima seleção, né? Eles levam tudo que tiver pela frente. Sim, exatamente. Argila ou um Fusca, né? O que tiver na frente. Exatamente. É um ponto bastante interessante esse, porque não é um padrão, né? Não é um padrão isso. Muitas pessoas até atribuem de maneira equivocada, né? Quando a gente escreve diamictitos, que todos os diamictitos são glaciais, né? Na verdade, o diamictito é uma denominação textural, não tem nenhuma denominação genética nessa denominação. Então, quando foram reconhecidos os primeiros diamictitos do grupo Itararé, se atribuiu boa parte deles à origem glacial. Os primeiros desbravadores aqui do Brasil, Victor Lyons, todas essas pessoas que estudaram, o próprio White, que foi a coluna White ali na porção sul de Santa Catarina, muitos deles atribuíram todas as porções de diamictitos a depósitos glaciais. E hoje, quando a gente estuda o grupo Itararé, a gente percebe que os ambientes glaciais, os registros glaciais, eles são muito restritos, né? A grande maioria dos registros que a gente tem no grupo Itararé são depósitos não glaciais, né? Processos oriundos de deglaciação, né? Então, os registros glaciais, eles são bastante contidos ao longo de toda a seção estratigráfica, limitados apenas por alguns pulsos de avanço glacial para a bacia, né? Que geram alguns depósitos similares a esses aqui. Agora, outra face muito interessante, mostrar bastante um contraste, né, com esses conglomerados mais, de certa forma, mais organizados, né, que a gente tem, são esses depósitos aqui. Aqui, ó, outra face. Então, pessoal, outra face bastante interessante que a gente encontra, né, são esses depósitos mais organizados de diamictitos também. Então, a gente tem camadas arenosas, né, intercalados com pacotes de diamictitos com uma matriz mais lamosa. Outra face bem bastante interessante que a gente tem para essa região. Essa mais na porção superior, aquelas conglomerados, geralmente a gente tem os conglomerados mais à base e esses diamictitos mais lamosos na porções superiores. Né? Aqui outra foto bastante interessante, aqui, ó, esse está bem na porção superior, né? Foi estudado bastante pela Marilyn Rodrigues, trabalhou muito com a parte estrutural desses depósitos de deformação, né? Então ela trabalhou muito com esses depósitos aqui e vocês podem observar nessa parte mais cinza, né? É uma matriz lamosa. E essa parte mais marrom aqui são blocos de arenito, né? Blocos de arenito que, então, possivelmente, de maneira inicial, esses depósitos estavam organizados e algum mecanismo fez com que esses depósitos escorregassem, né? E se deformassem. Então, como resultado dessa deformação, a gente tem esses depósitos bastante deformados ocorrendo nessa região, né? Então, que é em Vitimarsum, essa pedreira fica em Vitimarsum. Mostrar um pouco de detalhe para vocês como que ficam internamente esses blocos de arenito. Olha como eles ficam internamente. É uma deformação bastante bonita, né? É bastante bonito de se observar do ponto de vista geológico. Do ponto de vista geológico até nas fotos, né? Muito bonito ver essas deformações. Eu acho um máximo. Então, diversas falhas, né? Falhas, microfalhas aqui, a gente consegue observar diversas falhinhas. E, do ponto de vista até estrutural, alguns buldans, né? Que são materiais de material mais rígido envoltos em lama, né? Areia envolta em lama aqui, formando esses buldans. Cara, é legal ver essas imagens e ouvir sobre a sua pesquisa, porque, sei lá, quem não é da geologia e vê meus vídeos aqui, principalmente aqueles de videogame, toda hora eu tô falando de rocha sedimentar, camadas horizontalizadas, e parece que é um negócio chato e monótono. Ah, não, agora eu já tô falando de rocha sedimentar. Não, peraí, cara.
negócio é bem mais complexo. E aí, quando tu começa a ver essas rochas, fica bem claro isso. Quantas estruturas, Sim. quantos padrões a gente consegue reconhecer nessas faces, né? As estruturas, principais estruturas de fluxo, né? Tanto as de deformação quanto as de fluxo são coisas bastante complexas, às vezes, de se reconhecer, porque cada estrutura, né, ela vai delimitar um certo fluxo sedimentar. Então, cada tipo vai delimitar um certo fluxo. Então, a gente tem, por exemplo, feições que a gente chama de fluxo subcrítico, né? São fluxos a uma certa velocidade. Essas estruturas elas vão mergulhar com um certo ângulo. E às vezes, quando esse fluxo é tão intenso, né? A gente tem estrutura de fluxo supercrítico, a velocidade de fluxo é tão intensa que as estruturas começam a migrar no lado oposto ao que o fluxo está. Então, às vezes você acha, cara, por exemplo, essas feições são feições muito típicas de fluxo de maré, né? A gente observa fluxos em duas direções. Mas, cara, na verdade, você está lidando com um fluxo que está numa direção, só que a estrutura está migrando para o outro lado. Então, é bastante complexo isso. E até para mim, eu estou estudando esses fluxos supercríticos agora e é uma coisa que eu ainda não entendo. Eu tenho que estudar muito ainda sobre porque é bastante difícil. Contar Mostrar a história deixa eu só fazer contar a história da geologia a partir do registro das rochas é como montar um quebra-cabeça que as peças estão todas bagunçadas, umas estão amassadas, outras tacaram fogo. Você tem que ir tentando montar essa história com base na interpretação dessas estruturas, né? Sim. É bastante... Perdão. É bastante, às vezes, muito difícil contar essa história, porque muitas vezes, isso que nós estamos trabalhando numa região com uma estrutural relativamente tranquila de se trabalhar, uma estrutural tranquila. Agora, imagine você trabalhar em bacias com uma tectônica, por exemplo, como foi o do nosso colega, o Leonardo Barão, né, que ele trabalhou lá na bacia do Guaratubinha. É uma bacia tectonicamente ativa, na época que ela estava sendo depositada, né, então, cara, ali era realmente uma bagunça. Tem muita uma estrutural bastante complexa na região. Então, tem bacias. A bacia do Paraná, por ser uma bacia intracratônica, né? Apesar de ela não ser intracratônica ao longo de toda a sua deposição, né? Foi uma bacia com uma tectônica um pouco mais suave que outras bacias. Né? Então, aqui mostrando para vocês uma dessas estruturas de fluxo que eu mostrei para vocês, que eu estava comentando. Essa aqui são estruturas do tipo climbing ripple, né? Então, a gente tem um fluxo bastante intenso e muito aporte de sedimento. Então, as camadas sedimentares, que a gente chama as camadas da Ripple, que a gente chama de forsets, né? Os forsets vão migrando e vão empilhando um sobre o outro. Né? Aqui, como a gente pode observar, cada vez os forsets vão empilhando. Então, é mais ou menos isso que a gente tem, rapaziada. A gente tem bastante conglomerado, arenito e esses gemectitos. Né? Vou mostrar uma última face aqui para vocês, bastante interessante, para a gente finalizar a parte das faces. Para mostrar bastante legal, né, que são esses gemectitos bastante acinzentados que já estão intercalados com esses conglomerados da base. Né? Então, a gente tem essa matriz, apesar de ela ser bastante acinzentada, quando a gente bate, cara, meu Deus, parece ter muita areia nela, bastante areia. Então, ela confunde às vezes, rapaziada. Bom vocês fazer, o pessoal que vai trabalhar com geologia sedimentar, bom fazer uma análise bem crítica, assim, quando está descrevendo as faces, não ir muito pela cor, tentar sentir realmente a rocha. Sintam a rocha e vejam o que vocês... Às vezes até levar para fazer uma lâmina petrográfica, para vocês desvendarem realmente a estrutura a ponto... Esses gemectitos, por exemplo, é algo que eu não tenho tanta certeza da matriz dela de forma macroscópica, porque a gente realmente precisaria de algumas lâminas para conseguir observar. Né? Mas aqui a gente observa, então, bastante esses gemectitos acinzentados e algumas camadinhas de areia intercaladas que estão bastante deformadas também. Não, tá aí toda a sua complexidade. Para quem achou que rocha sedimentar era moleza, tá aí uma pequena amostra grátis do que a gente tem pela frente, né, na verdade. Cara, eu vou aproveitar a ponte aí das imagens e te falar sobre a questão do trabalho de campo, né, cara? Acho que todo profissional de geociências tem esse vínculo, esse carinho especial pelo trabalho de campo, é onde a gente organiza tudo aquilo que a gente aprendeu em sala de aula. E como são esses trabalhos de campo por aí? Tá uma retação aqui, eu acho que alguém está fazendo trabalho de campo. Então, cara, os nossos trabalhos de campo, né, é fantástico, né, cara? Geralmente a gente faz... como a gente tem a base em Curitiba, a universidade fica em Curitiba, a UFPR, então a gente tem que ir para lá, geralmente ficar muitos dias, né? Então a gente vai para lá, geralmente fica em Presidente Getúlio, que é a nossa base, né? Inclusive, aproveitar aqui, já que a gente está falando de Presidente Getúlio, uma cidade que sofreu um desastre natural bastante grande no final do ano aqui.
final do ano de 2020, né? A gente tá agora em 2021. E, cara, eu fiquei bastante, assim, foi uma coisa que me emocionou, de certa forma. Porque você vê uma cidade com pessoas tão trabalhadoras, assim, tipo, tão hospitaleiras, uma cidade, tipo, é difícil, cara. Você que trabalhou com geologia, você sabe como muitas vezes a gente é recebido mal nos lugares, né, cara? Tipo, pessoas que, pô, não querem que você pise na propriedade. Tá, às vezes o cara tá até com a razão, ele tem medo de que vai fazer alguma coisa, a gente entende isso. Mas é tão bom quando você é recebido de maneira hospitaleira num lugar, tipo, pessoas que te recebem bem e que te levam, às vezes te mostram, vão até com você no afloramento, te mostram onde é que é, sabe? Então, isso a gente teve, nunca foi tratado mal em Presidente Getúlio. Sempre trataram a gente muito bem e dói muito, assim, ver essas pessoas que são uma cidade tão hospitaleira sofrer um desastre, até causando mortes, e a cidade totalmente arrasada, né? Assim, a cidade ficou totalmente arrasada com diversos deslizamentos. A região, para elucidar um pouco para vocês, ela tem várias serras, né? A Bacia do Paraná, em Santa Catarina, lá fora, em espécies de serras, né? Então, a gente tem várias serras e um vale embaixo, né? Um vale. Então, essa água saturou tanto a porção das montanhas, né? A porção do solo ficou tão saturada que ela começou a escorregar. E toda essa parte drenou para o vale, né? Toda essa parte drenou para o vale e acabou causando um desastre natural bastante severo na região e arrasou com a cidade. Então, gostaria de mandar os meus sentimentos aí novamente para todo o pessoal de Presidente Getúlio, né? Que ainda está sofrendo aí com esse desastre natural. Mas, cara, é uma região, assim, completamente muito bonita, é conhecida, inclusive, como Vale das Cachoeiras. Lá em Presidente Getúlio é conhecida a cidade. Então, a gente vai para campo, né, tenta trabalhar, nosso trabalho de campo, como eu falei, ele é muito baseado em compreender os afloramentos, né. Então, a gente vai para campo, descreve os afloramentos com o máximo de detalhe que a gente consegue. Às vezes não com o detalhe que a gente gostaria, né, porque a gente tem que visitar muitos afloramentos, e como a gente diz, tempo é dinheiro, né, então a gente não pode ficar todo o tempo que a gente gostaria de ficar no afloramento, cara. Às vezes, isso é muito da. Como é um trabalho muito de mapeamento, né? Isso é muito da vez que a gente tem no mapeamento de graduação. Às vezes você fica lá, pô, para no afloramento, fica vislumbrado, né, cara? Eu quero ficar um dia aqui, uma tarde nesse afloramento aqui descrevendo. E você não pode, né? Você tem que pegar, escrever o que você consegue, pegar as informações que você precisa e que você acha que são as mais importantes, né? Muitas vezes você não vai conseguir pegar tudo e vai para o próximo ponto. Então é muito o que a gente faz, a gente vai para o campo, descreve os afloramentos mais contínuos, a gente levanta sessões estratigráficas, ou seja, a gente, camada por camada, a gente desenha verticalmente, né, e tenta empilhar essas camadas verticalmente. Até posso compartilhar aqui para mostrar como que fica esse trabalho final de empilhamento, para vocês verem. Até aproveitando, muita gente fala do martelo de geólogo, que é a ferramenta mais importante, mas a ferramenta mais importante é a caderneta. Porque lá com certeza. Anota tudo, é lá exatamente. Que tudo. Sem a caderneta, nenhum geólogo faz trabalho, né? Caderneta, com certeza. Caderneta e uma bússola, cara, você faz muita coisa. Caderneta e uma bússola, você faz muita coisa. Exatamente. Então, realmente, tem que dar valor, né? Você perde tudo, perde o computador, mas não perde a caderneta, porque na caderneta que está todo o teu trabalho materializado. Sim. Eu vou compartilhar novamente a tela aqui para vocês verem. Beleza. Ver se meu Corel abre aqui. Ah, legal, as sessões, banana. Então, aqui, ó. Então, isso é o nosso produto, como diz, um produto final parte do dado, né? Isso não é o produto final do mestrado, né? Mas é um produto final como a gente trata o dado e tenta apresentar ele de maneira gráfica. Então, muito da parte de... Eu não sou um bom desenhista, já apresento isso para você, não sou um bom desenhista, não me considero um bom desenhista, mas eu tento fazer o meu desenho do jeito que eu consigo fazer, né, galera? Então, tem geólogos que desenham muito melhor do que eu, que são artistas, realmente, artistas. Tem geólogos que são realmente artistas e, cara, os trabalhos de desenho deles são fantásticos. Mas, então, o que a gente consegue observar? O que a gente coloca aqui, né? Aqui na parte de baixo do nosso trabalho, a gente coloca a granulometria que a gente está observando, né? Então, aqui está em inglês, por exemplo, lama, areia muito fina, areia média, grossa, muito grossa, grânulo, seixo, bloco e matacão, né? E aí a gente vai colocando o tamanho de grão máximo que a gente observa naquela camada. Coloca aqui a espessura dela numa escala gráfica de desenho, né? Claro, a gente não vai colocar na escala que a gente observa, vamos modificar para uma escala gráfica do desenho. Então, a minha escala de levantamento foi 1:50 que eu utilizei nesse levantamento. 1:100, na verdade. E a gente vai levantando e empilhando. Então, a gente tem aqui os conglomerados, diamictitos, arenitos, né? Heterolitos, né? Vai empilhando as nossas camadas sedimentares e é assim que a gente mostra nosso dado para o público, né? A gente quer atingir o nosso público-alvo, a gente mostra o dado dessa forma.
através da forma de perfis e através da forma das fotos que eu mostrei para vocês. A gente monta pranchas, né? A gente monta blocos onde a gente tem várias imagens de cada face, né? Então, monta essas pranchas que são imagens grandes com imagens menores, ilustra as faces e ilustra os perfis dessa forma. Os trabalhos de sedimentologia clássica, eles tentam, no final, né, eles tentam gerar um modelo deposicional. Então, a gente pega todas essas informações que a gente tem e tenta gerar um bloco diagrama, né, um bloquinho de diagrama, tentando mostrar para as pessoas, essa é a parte mais artística ainda, né, mostrando para as pessoas como que aquele ambiente sedimentar, daquele período de tempo, se comportava. Eu até posso pegar um artigo aqui para tentar mostrar para vocês. Tentar pegar um... Eu fiquei bem feliz quando cheguei na geologia, porque minha segunda opção de vestibular foi geologia e desenho industrial, né? Eu sempre gostei de desenhar, apesar de não me dedicar suficientemente para isso. E aí eu fiquei muito feliz que logo que cheguei, que eu notei, trabalho de campo, escrever e desenhar. Basicamente são as 3 funções ali do começo do curso, pelo menos. Então, fiquei bem grato e até no meu trabalho de graduação eu fiz um mapeamento junto com o Félix, fica aqui meu abraço para o Félix. Félix, cara, é um artista, o cara desenha muito bem. E a gente deixava ele lá de frente para afloramento, ele ficava desenhando na caderneta, enquanto a gente já ia vendo outras informações, outras coisas. Depois a gente só olhava a caderneta dele e tava maravilhoso. Então, que bom. Que massa, cara. Sim. Tem muitos artistas, cara. Pessoas que muitas vezes, tipo, às vezes saem para virar artistas mesmo, né? Vão para outros ramos de atuação. Sim. Então, aqui, para mostrar para vocês como que são esses modelos finais que a gente busca num trabalho de sedimentologia, né? Esse é um artigo do professor Fernando Vezes e colaboradores, 2015, na Sedimentary Geology. Então, aqui a gente consegue ver todos os processos sedimentares. Então, aqui a gente tem um avanço da geleira, um certo recuo, né? E cada camada, cada nível do nosso estrato sedimentar, ele é representado em um certo nível no bloco diagrama. Então, um certo processo sedimentar é a unidade 1A, por exemplo, aqui. A unidade 1B tem outro processo, né? E assim vai, a gente vai desenhando e tentando mostrar como que seria aquele ambiente naquela parte do tempo, referente àquela camada sedimentar que foi depositada, né? Esse é mais ou menos um produto final que a gente espera obter dentro do bloco diagrama. Claro, não é o produto final, porque a gente tem todas as discussões científicas que a gente gera, né? Toda a parte de discussão científica, então, entendendo os processos, desvendando processos e correlacionando com a parte regional, né? Correlaciona posteriormente com a parte regional, da parte da bacia, e até às vezes, por exemplo, a gente trabalha com a porção sudoeste do Gondwana, tentando correlacionar com toda essa porção sudoeste do Gondwana, até com outras bacias, né? Então, sempre a gente tenta buscar, compreende o processo e depois tenta extrapola isso para uma discussão mais regional, né? Sempre a linha de raciocínio que a gente utiliza. Ninguém trabalha sozinho, né? Você apoia o trabalho que você já fez e depois conecta com o trabalho de todo mundo que está trabalhando em volta, né? Exatamente. Não, é muito... A ciência é assim, né, cara? Tipo, não adianta você fazer o trabalho e às vezes não mostrar para o público o seu trabalho, né? Porque às vezes, tipo, quem se prejudica com isso são todo mundo. É você porque não está mostrando o seu trabalho para os outros e os outros que não estão conhecendo o seu trabalho e engrandecendo a discussão científica, né? Porque a gente não pode esquecer que a gente faz esse trabalho a gente está fazendo ciência, né? Então, a gente tem que fazer a divulgação científica do nosso trabalho da melhor forma possível. Até ia comentar exatamente isso que tu falou, cara. A gente tem que lembrar que nosso trabalho vai ser para o público, né? Vai ser para todo mundo. Talvez não para todo mundo, claro, nenhum filme é feito para todo mundo, muito menos um artigo científico, mas a gente tem que se lembrar disso. E também não ter às vezes dentro da academia tem gente que ainda, não, eu estou estudando essa área, esse afloramento é meu. Ninguém mais pode pegar esse fóssil para estudar, não. Peraí, né? O fóssil é para ser estudado de forma conjunta, né? A gente tem que construir o conhecimento de forma junta, afloramento, área de estudo. Sim. Que bom que tenham 2 pessoas trabalhando no mesmo fóssil, na mesma área. Que bom, porque vocês podem discutir os resultados diferentes depois. Sim, com certeza. Eu acho que quanto mais pessoas trabalhando e mais pessoas desenvolvendo o conhecimento, melhor, né, cara? A gente não pode se apegar... Tem muito na academia, infelizmente, pessoas que escondem dados, né, que não querem compartilhar os dados, e isso é algo que é triste, né? Acaba sendo triste, cara, porque a gente tá para desenvolver, a gente tem que... Muito na academia, as pessoas se importam muito com o próprio ego, né, cara? Tipo, eu vou fazer, eu preciso fazer isso, eu vou publicar isso. E no final, qual que é o produto final? Eu acho que o produto final, muito da discussão científica, é promover a discussão científica e aprimorar cada vez a discussão. A ciência que tem que evoluir. É a ciência que precisa evoluir sempre, né? Não
Não, claro, você quer publicar. Eu sei que, por exemplo, eu quero publicar o meu trabalho. Todo mundo quer publicar o seu próprio trabalho. Você tem aquele sentimento, eu quero trabalhar nessa região porque eu quero realizar um trabalho legal no final, eu quero publicar um artigo. Eu nunca publiquei um artigo, por exemplo. Esse do mestrado eu espero que seja o primeiro. E eu estou bastante animado, eu quero publicar meu artigo, mas eu também entendo que, cara, todo mundo... A discussão científica é primordial, né, cara? A evolução da ciência que a gente está fazendo. A gente está trabalhando com ciência, a gente não pode esquecer que esse é o objetivo final, evoluir a ciência, né? Evoluir a parte científica. Sensacional. Cara, a gente já está quase 1 hora aí conversando, a gente pisca e o tempo passa. Eu Sim. acho que a gente vamos dar uma pausa aqui, depois a gente pode retornar, se alguém se interessar, a gente pode até... Um dia, quem sabe, tu faz uma apresentaçãozinha fechada, assim, sem eu enchendo o saco aqui. Claro, Vitor, maior prazer. Até ensinando o básico, né? Contando sobre as glaciações, os depósitos periglaciais, né? E etc. Contar toda essa história que muita gente se interessa e às vezes fica muito limitado ao que a gente vê no filme, ao que a gente vê na TV, etc. E tal. Sim, com certeza. Seria um prazer voltar aqui. Então, fechou. Obrigado mesmo, Tararé. Fica aí valeu. Relato feito e deixa aí a tua deixa, porque eu sei que você tem um canal na Twitch, você tem um mundo à parte aí também, que você está sempre lá na Twitch, então já deixa teus links aí, deixa a tua mensagem. Quem quiser, eu faço bastante lives na Twitch, bastante não, né? Eu faço quando eu resolvo, na verdade, né? Eu não tenho uma agenda, um schedule na Twitch, né? Eu sempre faço quando me dá na telha. Mas eu jogo alguns jogos na Twitch, principalmente jogos de FPS e jogos de tiro, né? Eu jogo também muitos jogos de tabuleiro. Catan, o Colonizadores de Catan, para quem gosta de jogos de tabuleiro, é um jogo que eu transmito muito. Eu acho que eu sou o único streamer brasileiro desse jogo. Eu nunca vi outro streamer brasileiro desse jogo, então eu transmito na plataforma do Catan Universe, né? Na Twitch, mas o jogo é dentro da Steam, no Catan Universe. Quem quiser conhecer, até o Gael me propôs, acho que a gente vai fazer um outro contando sobre Catan, que tem uma relação legal com geologia e recursos naturais, que é bastante interessante. A gente vai fazer um outro videozinho aí sobre, mas eu acho que quem quiser acompanhar um pouco mais sobre o meu trabalho pode me seguir aí nas redes sociais, Instagram, Twitter, na Twitch também, que é @itarahel, com o primeiro A é um 4. Então, quem quiser me seguir nas redes sociais aí, se seguir, acompanhar, eu gosto de postar bastante coisa sobre geologia também nas minhas redes aí, no Twitter, Instagram. E na minha Twitch eu tento fazer um pouco da relação de jogos e geologia também, sempre tirando curiosidades das pessoas, né? Gosto sempre de ter uma aba lá, se você quiser juntar seus pontinhos no canal para perguntar alguma curiosidade que você tenha, ou quiser que eu te conte uma curiosidade também, eu estou tentando melhorar essa parte da interação com o público na Twitch. Então, pode me perguntar nas redes sociais, quiser saber um pouco mais sobre minha pesquisa, me procurar também. E a gente está sempre disposto. Eu acho que, assim, essa parte do Paleozoico aí, uma questão que eu queria falar agora no encerramento, se eu puder, que a parte do Paleozoico ela ficou um pouco esquecida na parte dos estudos, né? Porque como a indústria do petróleo é quem banca realmente a grande maioria dos estudos de geologia sedimentar. Então, é compreensível que as bacias petrolíferas, né, as bacias de produção de petróleo sejam as mais estudadas. Mas o pessoal tem que saber que, cara, a gente tem muita coisa para evoluir no Paleozoico, então aí quem quiser se embranhar nesse estudo aí, desde a porção mais da base, da bacia do Paraná, o Paleozoico Superior também, o Grupo Tararé, a Formação Rio Bonito, as outras unidades do Paleozoico Superior, cara, tem muita coisa para estudar ainda, é um mundo à parte, assim, essa parte, e tem muito dado mesmo, então o pessoal que quiser estudar mais aí sobre, procurar aí os grupos de pesquisa que estão sempre abertos, a gente lá no Labap está sempre aberto aí a novos entusiastas aí de mestrado, doutorado, tenho certeza que os professores lá, eu não falo por eles, mas são pessoas que gostam de fazer ciência e tenho certeza que vão abraçar novos orientandos aí de braços abertos, tá? Então é isso aí, obrigado, pessoal. Valeu pela oportunidade, Gael, também. E tamo junto. Uma próxima aí, pode nos chamar que a gente aparece de novo. Nada, cara. Vou deixar teus links aqui na descrição, se alguém quiser clicar. E a gente, como ele já falou, a gente deve falar de Catan muito em breve, porque eu não sou muito bom no Catan, mas é um jogo de tabuleiro que eu gosto e sei que tu joga online, então vai ser legal explicar um pouco sobre o que é o jogo e fazer alguns paralelos aí, porque sempre dá para fazer paralelos, né? Então é isso. Com certeza. Valeu, Gael. Valeu, abração. Abração, valeu, até a próxima.